noite, pessoal. Hoje a nossa aula vai ser sobre o trovadorismo e eu vou começar com uma pequena explicação sobre o contexto histórico. O contexto histórico que eu vou explicar como era a Idade Média. A Idade Média ela se iniciou no século V e terminou no século XV, e ela se iniciou com a queda do Império Romano em 476 a.C. Ela pode ser dividida em dois períodos: a Alta Idade Média, que vai do século V ao X, e a Baixa Idade Média, que vai do século XI ao XV. A Idade das Trevas. Então, a Idade Média também é chamada por muitos historiadores como a Idade das Trevas. Mas por que a Idade das Trevas? Ora, porque a Idade Média ela é vista como algo negativo porque houve muitos acontecimentos ruins, guerras, pestes, fomes, talvez a pior peste que já houve, né? Na história que está relatada nas nossas histórias foi a peste negra. Então nós temos o povo passando muita fome, o povo vivendo de uma maneira miserável, e isso bateu recordes de mortes, tanto em guerras, porque já se morriam muito em guerras. E quando veio a peste negra, a população europeia foi dizimada, de forma que morreram 1/3 da população europeia. Tanto que isso se reflete hoje, nos dias de hoje. Por isso que a população europeia ela não é tão numerosa, porque perderam muitas pessoas nessa época da Idade Média. Então, eu coloquei aí essa ilustração dos castelos, dos grandes castelos que eram construídos, que eram habitados pelos nobres e pelos senhores feudais, essas verdadeiras fortalezas que foram construídas justamente para serem fortalezas, para você ficar protegido, para os nobres ficarem protegidos das pestes, das guerras, caso houvesse invasão em suas terras. Então, esses castelos que eram construídos e tinham esse tipo de arquitetura era para se defender mesmo, como uma forma de defesa. Então, por isso que era chamado também de Idade das Trevas. Bom, vamos começar a falar sobre a Baixa Idade Média, que vai do século XI ao XV. Por volta de 1100 depois de Cristo, percebeu-se uma revolução que combinou. Então nós temos a Alta Idade Média, em que o conhecimento não era importante, não era considerado importante o conhecimento científico, muito menos o conhecimento dos livros. A Alta Idade Média durou do século V ao X, e depois nós temos a Baixa Idade Média, que houve várias evoluções durante esse período, como, por exemplo, o Renascimento Urbano e Comercial. Mas o que era o Renascimento Urbano e Comercial? Isso daí tem história. Durante o Império Romano, durante o período que Roma ela foi a grande potência, que com o seu exército, com a sua economia muito forte, haviam as cidades. E com a queda do Império Romano, houve também a queda das cidades. E as pessoas começaram a ficarem mais no ambiente rural e abandonar as grandes cidades. E com isso, se você não tem a abertura do ambiente urbano, o comércio também decai. Só que com a alta da Baixa Idade Média, houve um renascimento urbano, porque os nobres começaram a exploração em cima dos camponeses, e os camponeses, para fugirem dessa exploração, saíram das terras que eram chamadas dos senhores feudais para poder fugir dessa exploração, habitando assim as cidades. Então houve a abertura das cidades, e o comércio com isso ganhou muito, porque começaram a se comercializar tudo que vocês possam imaginar: tecido, condimentos para que os alimentos pudessem ficar
durarem mais tempo, porque na época não havia geladeira, então não havia uma outra forma de conservação a não ser os condimentos, e o comércio passou a ser a principal atividade ali, juntamente com a ampliação de culturas e fronteiras agrícolas, pois os servos eles trabalhavam a terra do senhor feudal e com isso eles conseguiam muitos lucros, não lucro para si próprio, não para mudar de vida, porque nessa época não havia mobilidade social, mas o lucro todo ia para o senhor feudal. Também com isso houve muito crescimento econômico, porque a moeda passou a circular como uma forma de pagamento e o crescimento econômico foi muito forte e muito grande nesse período da Baixa Idade Média. E também houve desenvolvimento intelectual e grandes tecnologias, grandes evoluções tecnológicas, isso é importante ressaltar, porque por muitas vezes podemos ouvir que a Idade Média é um período das trevas, é um período negro, um período que não houve grandes transformações, que é muito atrelado a coisas ruins. Mas estamos vendo aqui no contexto histórico que isso não foi verdade. Esses são os pontos positivos que a Idade Média foram os pontos positivos que aconteceram durante a Idade Média, esse desenvolvimento intelectual, que eles passaram a dar mais importância ao científico, à ciência, à arquitetura, à pintura e também as grandes evoluções tecnológicas. Mas espera aí, vamos pensar. Quais foram essas grandes evoluções tecnológicas? Os materiais que os camponeses trabalhavam a terra, que era uma maneira de você também fazer com que essa agricultura também era a base da economia na época. Então, quanto mais tecnologia você tinha nesse campo, você conseguia também fazer com que a economia andasse de maneira positiva. Então, pode parecer que para nós você conseguir fazer um bom arado de uma maneira mais rápida, ou fazer uma ferramenta, de repente pode não parecer grande coisa. Mas na Idade Média isso facilitava muito o trabalho com a terra. Então, como se trabalhar a terra de uma maneira que ela seja mais produtiva, de uma maneira que ela seja mais fértil. Então, todos esses equipamentos, eles foram feitos e foram produzidos durante esse período. O que foi muito importante para que essa que era uma das principais também atividades econômicas da época prosperassem e fizessem, é claro, que com o senhor feudal se tornasse ainda mais rico, já que os camponeses não tinham direito à terra. E o que uma outra característica também muito importante eram que começaram a ser abertas novas escolas ao longo de todo o continente. Mais uma característica que demonstra que a Idade Média não foi só um período ruim em todo esse contexto histórico que eu estou apresentando aqui para vocês. Inclusive nas cidades e vilas pequenas, em vilas menores, essas escolas começaram a ser abertas. É claro que ainda com uma restrição muito grande de quais as pessoas poderiam frequentar essas escolas, logicamente que eram os filhos dos nobres que frequentavam essas escolas, até porque a população mais pobre só trabalhava, a população mais pobre era só para trabalhar. Então, quem ficava com a parte dos estudos eram os nobres e os padres. Isso eu vou explicar mais para frente. E outra característica importante é que por volta de 1200 são fundadas as primeiras universidades. As 4 universidades mais antigas do mundo são elas: a de Paris, que foi fundada em Paris, Coimbra, Bolonha e Oxford. São universidades que até hoje existem e são universidades muito antigas e tem muita história também por trás. E, de novo, as universidades também não eram voltadas para o povo. Naquela época não havia a menor possibilidade de alguém que fosse servo fazer uma universidade ou chegar a ter uma educação aí nos moldes da nobreza.
temos aí o clero. Vocês estão vendo a ilustração do clero que eu quis trazer para vocês. Tem as pessoas aqui, essas pessoas aqui embaixo. E o que eram o clero? O clero era formado pelos sacerdotes e era a camada mais importante. Mas por que eles eram importantes? Porque acreditavam-se que possuíam o poder de se comunicar com Deus. Então, o que o clero dizia para o povo era lei. Não importava se era certo ou se era errado. O que eles falavam virava lei, e dessa forma eles conseguiam manter as coisas em seu devido lugar. Ou seja, não havia mobilidade social. Se você nascia pobre, você iria continuar pobre. Não existia a menor possibilidade de alguém que era servo passar de classe de servo para nobre, ou de nobre para clero, ou ser um senhor feudal. Isso nunca aconteceu, isso nunca aconteceria, porque não havia essa mobilidade. E a igreja trabalhava com esse discurso de que tudo acontecia pela vontade de Deus. Então, se você nasceu pobre, é porque Deus quer assim. E muito curioso, trazemos para o dia de hoje que isso também funciona, esse discurso funciona ainda na nossa sociedade hoje, de que tudo que acontece, tudo que rege o universo, todas as pestes e as doenças são relacionadas à vontade de Deus. Muito importante termos esse pensamento, agora que vamos entrar para explicando e para explicar como o discurso era importante e como a ignorância das pessoas fazia com que elas pensassem dessa forma. E a igreja, com todo esse discurso perverso, conseguiu, não só por 1000 anos, porque a Idade Média durou esse período de 1000 anos, mas conseguiu até os dias de hoje manter essa ideia que fica impregnado na cabeça das pessoas desde que elas nascem. Então, desde que elas nasciam, elas sabiam que elas tinham que ficar pobres e que elas não podiam ter essa mobilidade social, mas não porque elas não merecessem, mas porque Deus queria assim. Então aí elas resolviam obedecer, até porque se você se rebelasse, você estaria indo contra a vontade de Deus. E o tamanho, a perversidade desse discurso que reinou aí por 1000 anos. Então, os servos, eles eram responsáveis pelo cultivo da terra e eles se submetiam à exploração desse senhor feudal, porque não só em troca de comida, mas também em troca de proteção em tempos difíceis. E o que eram esses tempos difíceis? Era o período de guerras. Se por acaso algum invasor ou algum inimigo invadisse as terras do senhor feudal, o senhor feudal garantia proteção aos seus servos, que eram seus trabalhadores. Mas não porque o senhor feudal era bonzinho, não. Porque senão ele corria o risco de ficar sem seus trabalhadores. Né? Então, quem iria arar a terra, quem iria colher, quem iria cozinhar para o senhor feudal, se ele deixasse os seus trabalhadores morrerem? Então, eles tinham proteção por essa parte do senhor feudal também, nesses tempos de guerra. Vamos entender melhor o que foi esse pensamento medieval da época. A igreja ela condenava o comércio que visava o lucro, mas não o lucro do senhor feudal que está no topo da pirâmide. Não, ele poderia enriquecer e a igreja também poderia enriquecer amplamente. Quem não podia enriquecer? Os servos. Os servos não podiam enriquecer porque, segundo as ideias e o pensamento medieval, as riquezas, os bens materiais eram dados ao homem como meio para facilitar a sua salvação e não para seu enriquecimento próprio. Mas se a gente pensar bem, vamos raciocinar um pouco aqui. Que medida que eles colocavam? Que tipo de bens materiais que foram dados ao homem? Sendo que os servos
não tinham nada. Eles não tinham uma boa alimentação, porque por mais que eles trabalhassem a terra, por mais que eles tivessem proteção, entre aspas, do senhor feudal, mas que tipo de bens materiais a igreja estava falando aqui? O que será se eles não tinham um mínimo para sobreviver? Então, é muito contraditório o que eles estão falando. Porque, olha, os bens materiais foram dados ao homem como meio para facilitar a sua salvação. Então, que tipo de bens que eles poderiam ter, sendo que eles não tinham nada? Sendo que o direito de dignidade eles não tinham. E nunca para enriquecimento próprio. Eles não podiam enriquecer. Eles tinham que aceitar que aquilo era a vontade de Deus e sem contestar em nenhum momento, nenhuma ordem da igreja, nenhum ensinamento da igreja. A finalidade do trabalho, portanto, não era o enriquecimento, era manter as relações de poder e também a economia, manter essa riqueza nas mãos do senhor feudal, nas mãos da igreja e dos nobres apenas, e fazer com que a população aceitasse essa condição miserável, de uma maneira muito perversa, né? Sem a mínima mobilidade, não conseguiam passar de uma classe para outra, não se alimentavam direito, então causavam uma espécie de... se tornava, era imutável, não mudava, aquela sociedade era regida assim, a igreja fazia esse papel e de controle social para que os nobres não se rebelassem, porque eles eram maioria. E se você não tivesse esse pensamento de que você era explorado ou de que você merecia mais do que apenas trabalhar por comida, eles não tinham muito tempo para pensar nisso, porque trabalhavam o tempo inteiro em arar a terra e também porque eles estavam mais preocupados com a sua alimentação, com a sua família. Lembrando que durante a Idade Média eram famílias muito numerosas, chegavam mais ou menos a 15 pessoas por família. A gente pensar no feudo, o feudo era muito grande. Era equivalente a um estádio de futebol, às vezes até maior do que um estádio de futebol hoje. Então, eram muitas famílias que ali dependiam do senhor feudal e muitos tinham medo de desobedecer, porque para onde eles iriam com sua família? Então, uma família de 12 pessoas, para onde iriam? Sem terra, sem comida, sem proteção, com a Europa, a peste negra matando milhões e milhões de pessoas na Europa. Então, para onde eles iam sem essa proteção? E eles acabavam aceitando essa exploração do senhor feudal e continuavam produzindo e trabalhando a terra para o enriquecimento do próprio senhor. Outro elemento muito importante da Idade Média foi o teocentrismo. A igreja ela era responsável pela vida cultural e religiosa. Então, o que quer dizer isso? Ela controlava todos os valores morais, éticos e artísticos e evitava as influências das culturas pagãs, das culturas e também da religião, da grega e da latina, sobre o povo ignorante, não só dessas culturas, mas principalmente essas culturas que foram as anteriores. E tudo que era contra a igreja, toda a religião que não combinava com o cristianismo, que não fosse igual ao cristianismo, eles chamavam de culturas ou de religiões pagãs. No caso dos mouros, o islamismo, eles acreditam em Deus, que é Alá, e no profeta Maomé. Só que em Jesus Cristo não. Eles veem Jesus Cristo como um profeta e não como o salvador do mundo. Então, por isso, os mouros eram chamados de infiéis. E durante as cruzadas, que foi no século XIV, aí nesse período da Baixa Idade Média, eles vão falar e vão chamar os mouros de infiéis. Então, vamos combater os infiéis. Não só as culturas grega e latina, mas também outras que não tinham
o Cristo como o Salvador do mundo. Isso é importante ter em mente. E também toda e qualquer manifestação artística era voltada para o louvor desse único Deus, né? Então, não havia manifestação artística de outro cunho, nem na pintura, nem na arquitetura, nem na literatura. Tudo era voltado para o louvor de Deus. E se você, de repente, fizesse algo que não louvasse a Deus, ou não tivesse Deus ali no meio, a igreja não deixava passar, a igreja prendia, a Inquisição ali na época já estava acontecendo, e caça às bruxas e queima as bruxas, não só as bruxas, mas todos os hereges que se levantavam contra a igreja, também tinha esse fator que fazia com que as pessoas tivessem medo e obedecessem. E o teatro era muito usado porque a maioria da população não sabia ler, inclusive alguns nobres não sabiam ler. Quem dominava as letras era o clero, então eles tinham total poder de escrita, de fala, de discurso. Era muito forte, foi muito bem trabalhado. E a maneira de mostrar para as pessoas o que eles queriam dizer, as suas ideias, era através do teatro e através das pinturas.
Cantigas líricas são as cantigas de amor e as de amigo. As principais características das cantigas de amor são que elas tratavam de temas amorosos e das aventuras dos cavaleiros em busca da honra e do amor de uma donzela. O eu lírico, que é a voz, o que é o lírico? O eu lírico é a voz que fala no poema, é masculina. Por que masculina? Porque o amado vai falar para sua amada donzela. Então ele vai cantar aquela cantiga para sua amada donzela. E a conversa é direta, porque a conversa é com a amada, é diretamente, não tem nenhum intermediário ali, ele fala diretamente para sua amada. O assunto é o sofrimento por amor não correspondido, ou seja, esse eu lírico masculino, ele vai sofrer por esse amor, é um sofrimento por esse amor platônico, porque a mulher ela é idealizada, é um amor completamente que ele não pode alcançar, porque essa mulher é perfeita. Ela é quase a Virgem Maria, ela é perfeita essa mulher. Então ela é inalcançável. E esse eu lírico masculino sofre por esse amor e ele gosta de sofrer e o mundo vai acabar, mas ele ama aquela mulher. E aí vem a palavra coita, aí vem de coitado, porque ele sofre, né? Porque ele quer sofrer por aquele amor que não é correspondido. E nunca vai ser correspondido. Digamos que nas palavras de hoje é o amor platônico. O ambiente é o ambiente da corte. Essa cantiga de amor ela vai acontecer ali no ambiente da corte, até porque a donzela ela é rica. E esse eu lírico masculino que está cantando para ela é de uma outra classe. Então, como não havia essa mobilidade social, ele nunca vai conseguir chegar até a classe da donzela. Então, ele nunca vai conseguir se casar com ela, ele nunca vai conseguir com que ela olhe, no mínimo olhe para ele. Então, ele canta dizendo tudo isso, sofrendo porque ela não olha, porque ele não consegue alcançar esse amor. A linguagem é ousada e conquistadora para sua amada e a ausência de paralelismos. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês no slide o que é paralelismo e o exemplo.
Agora temos as cantigas satíricas. As cantigas satíricas, elas são documentos da vida social, principalmente da corte. Principalmente elas vão falar mal dessa corte, vão falar mal dessa aristocracia, vai ecoar as reações públicas a certos fatos políticos também. E são dois tipos de cantigas satíricas. São as cantigas de escárnio e maldizer. As cantigas de escárnio, elas se diferenciam das de maldizer porque as de escárnio, elas vão cantar sobre um vício da vida aristocrata, só que elas não vão dizer o nome da pessoa que eles estão satirizando. Já as cantigas de maldizer, elas vão dizer o nome do aristocrata, daquela pessoa, da realeza, eles vão dizer o nome de quem eles estão satirizando. Essa é uma principal diferença entre as duas. Ambas revelam esses detalhes da vida íntima, não só da aristocracia, mas desses trovadores, esses jograis que compõem, que cantam as cantigas de amor, que são as líricas. E as cantigas líricas, elas são consideradas também de um nível alto, de um nível nobre. As cantigas satíricas, elas são consideradas um nível mais baixo, porque vai ter esse elemento de que da sátira. Isso vem desde os antigos, quando você tinha as comédias. Então, isso aqui são cantigas satíricas, você vai falar mal, você vai satirizar, você vai jogar o nome da pessoa na lama. Então, não eram bem vistas pela aristocracia, não eram bem vistas pelas pessoas que eram importantes da época. Então, veja, você satirizar o clero, satirizar a riqueza, satirizar o senhor feudal, não era bem visto. Então, se alguém chegasse nos palácios e cantasse essas cantigas de escárnio de maldizer, eram expulsos na hora da festa. Porque você tinha que cantar coisas bonitas, você tinha que cantar algo que enaltecesse o senhor feudal, enaltecesse o rei, a rainha, não que falasse mal dos vícios ocultos da fidalguia medieval portuguesa. Isso não poderia acontecer. Então temos aí as cantigas de escárnio e maldizer que faziam essas sátiras.
Vocês podem mandar as